Ok, ok. Salve, salve, professor Jadiel Varges. Vamos lá? Entendendo um pouquinho aqui de triângulos, então vamos falar um pouquinho sobre os triângulos. Claro, primeiro, né, a definição, né, o que que é um triângulo, na verdade, né, quando a gente vai definir aqui, né, o que que a gente define aqui como triângulo? Primeiro, olha só, utilizando o símbolo, então veja que a gente tem um símbolo aqui, ó, esse símbolo, para representar o triângulo, né? Então a gente está usando esse símbolo aqui para representar o triângulo, e aí a gente tem uma figura aqui, ó, ABC, né? Formada aí pelos pontos ABC. Então a gente pode dizer o seguinte, ó, que o triângulo ABC aqui, ó, tem três lados aqui, ó, pode ser representado por essa figurinha aqui, que quer dizer triângulo ABC, ok? Então a gente pode escrever o nome aqui, a palavra triângulo ABC, ou esse desenho, né, de um triângulo, né, formado aqui por um triângulo, e colocar aí as letras que representam esse triângulo. Perfeito? Beleza? Ok. Pronto. Então, olha só, elementos, né? O que que a gente destaca aqui como elementos do triângulo? Então, perfeito, beleza. Ó, a gente está falando um pouquinho aqui agora sobre os elementos. Professor, o que é isso, elementos? É tipo assim as partes, né? Você identificar os termos específicos aqui dentro dessa relação de triângulos. Primeiro, os pontos A, B e C. Observe que a gente tem um ponto A aqui, ó, e nesse ponto A tem esse cantinho. A gente tem um ponto B e nesse ponto B aqui também tem um cantinho. A mesma coisa acontece com o ponto C, ó, esse cantinho aqui. Então a gente tem o quê? Um, dois, três cantinhos aqui. Então esses pontos A, B e C são chamados de vértice do triângulo. Então, ó, vértices do triângulo. Então, ABC aqui, ó, são os vértices do triângulo. Observe que esse ABC é o maiúsculo, ó, é o pontinho, ok? É o pontinho aqui, ó, e aqui também o pontinho, ou seja, esse encontro, né, o canto, cada canto aqui da figura é chamado aí de vértice, cada canto da figura é chamado de vértice. Certo, o que mais que a gente tem? A gente tem os segmentos, ó, a gente tem os segmentos AB, AC e BC. Esses segmentos aqui são chamados de lados do triângulo. Aqui a gente tem, ó, os lados do triângulo. Ó, se a gente ligar aqui, ó, do ponto A, ou seja, do vértice A até o vértice B, do ponto B, ó, a gente forma aqui um segmento, ó, tem uma linha. Essa linha é chamada de segmento, segmento. Então, o segmento AB, depois se a gente ligar, ó, do ponto B, do vértice B até o vértice C, né, ou seja, o ponto B até o ponto B, a gente tem um outro segmento, que é o segmento BC. E da mesma forma, ó, se a gente ligar aqui também, ó, de A para C, ó, veja, o vértice A com o vértice C, ou seja, esse ponto A até o ponto B aqui, a gente tem um outro segmento, uma outra linha aqui, ó. Então são três lados, né? Então a gente percebe que no triângulo, ó, esse tri, então aqui tá essa relação de três lados. Perfeito, beleza. E o que mais que a gente ainda identifica aqui? A gente identifica também o seguinte, ó, tem umas letras minúsculas aqui dentro da figura, não é isso? Ó, um A minúsculo, um B minúsculo, um C minúsculo, ó. Então esse A minúsculo, esse B minúsculo e esse C minúsculo aqui são chamados de ângulos internos, ou seja, internos porque está dentro, exatamente isso mesmo que você pensou. É interno porque está dentro, ó. Então, o que que na verdade é o ângulo aqui? O ângulo é essa abertura, ó, por exemplo, não tem esse vértice A, esse ponto A aqui, existe uma abertura aqui, ó. Então, essa abertura entre os dois segmentos aqui, ó, o segmento AB e o segmento AC, isso é chamado de ângulo, né? Então, isso aqui é chamado de ângulo, perfeito? Beleza? Então, a gente tem aqui, ó, o ângulo A. Da mesma forma que aqui a gente vai ter, ó, o ângulo B,
Então essa abertura aqui, ó, então essa parte aqui, ó, que forma uma abertura entre os dois segmentos, chamado de ângulo. A mesma coisa que a gente tem uma outra abertura, ó, que a gente pode denominar aqui de ângulo C. Então são 3 lados, 3 ângulos. Também identificou 3 vértices aqui, né, para o triângulo, ok? Beleza? Perfeito, né? Certo. Professor, quando a gente fala de triângulo, então tem uma condição de existência aqui para o triângulo. Ó, a gente falou que o triângulo possui 3 ângulos internos. E esses 3 ângulos aqui, a gente consegue definir uma relação, né, uma propriedade muito importante. Então veja, ó, que eu estou dizendo, o que que aparece aqui, que é uma propriedade muito importante. Então, essa propriedade aqui é o que determina a condição de existência aqui dos triângulos. Sim, professor, que condição de existência é essa? Ó, é a seguinte, ó, que a soma, ó, das medidas dos ângulos internos, ó, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, ou seja, qualquer triângulo, é igual a 180 graus. Isso aqui vale para quaisquer triângulos. Perfeito? Então, nesse caso aqui, professor, a gente conhece aqui esses ângulos, não é isso? Exatamente, ó. A gente tem aqui um ângulo A, veja, ó, que a gente tem um ângulo A aqui representado por esses três traços aqui, ó, indicando a abertura do ângulo A. A gente tem aqui também um ângulo B, ó, veja que a gente tem indicação aqui de 2 tracinhos referindo ao ângulo B e um tracinho somente aqui, ó, referindo ao ângulo C. Então são 3 ângulos que a gente tem. Então, ó, daí a gente pode concluir o quê? Que se a gente somar, não é isso, ó, a relação importante aqui é exatamente essa relação da soma. Então, se a gente somar aqui, ó, A mais B mais C, isso vai ser igual a 180 graus, beleza? Perfeito? Isso aí, show de bola. Então, essa parte inicial, definição, a gente vai fechando aqui, depois a gente volta, né, para falar um pouquinho mais ainda sobre os triângulos, especificamente sobre classificação, para a gente entender um pouco mais aí e avançar no nosso estudo. Isso aí, show de bola!